Olá, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Graças ao bom Deus, Ele tem nos permitido que a gente se encontre mais uma vez aqui, desta feita para a celebração, para o culto ao Senhor. Neste momento eu gostaria de fazer uma leitura de João, capítulo 9, versículo 1 ao 3, e depois o versículo 38 até o 41, que diz assim: Quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. Os discípulos de Jesus perguntaram: Rabi, quem pecou, este ou os pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas isto aconteceu para que se manifeste nele as obras de Deus. O 38 diz assim: Disse o homem: Creio, Senhor, e o adorou. E disse Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, perguntaram: Acaso também nós somos cegos? Disse Jesus: Se fosseis cegos, não tereis pecado. Mas agora dizeis: Nós vemos, permanece o vosso pecado. Quando eu estava elaborando esse sermão, o título que eu dei foi: Não se preocupem em culpar alguém ou arranjar desculpa para os seus erros. Se concentre em Cristo. Esse texto, quando a gente analisa ele mais detidamente, a gente percebe que Jesus, que é a passagem em que Jesus cura um cego de nascença, ele ia passando pela cidade, os discípulos viram um homem que era cego desde a nascença e perguntaram a ele: Senhor, quem pecou para que ele fosse cego de nascença? Ele pecou ou os seus pais? Jesus imediatamente respondeu: Nem pecou ele, nem pecaram seus pais. Isso aconteceu para que se manifeste a glória de Deus. Evidentemente que Jesus não estava dizendo com isso que Deus fez um homem cego para depois curá-lo. O que Jesus queria dizer é que a humanidade, a imperfeição, quando o pecado entrou no mundo, ele trouxe imperfeição para toda a humanidade. Ele trouxe doenças, ele trouxe males, ele trouxe, enfim, imperfeições, e que essas imperfeições gerariam doenças, outras doenças, e que infelizmente algumas pessoas nasceriam. Mas naquele caso, o Senhor mostraria sua glória e curaria aquele rapaz. A Bíblia diz que em seguida alguém trouxe o cego até Jesus e a Bíblia diz que o Senhor cuspiu no chão, fez lodo com a saliva e areia, passou nos olhos daquele homem e disse: Agora vá ao tanque de Siloé, que significa um enviado, se lave e você verá. E a Bíblia diz que o homem foi, viu e voltou. Possivelmente ele vinha atônito, feliz, porque ele nunca vira. Era uma coisa estranha para ele e aquilo trouxe com certeza muita felicidade. De tal forma que as pessoas começaram a perguntar: não era aquele o cego de nascença? Não era aquele que vivia pedindo esmolas? Porque um deficiente físico naquela sociedade judaica, a única coisa que restava a ele era pedir esmola. E as pessoas perguntavam: não era ele? Uns diziam: é ele sim. Outros diziam: não, é alguém parecido, não pode ser ele. Até que esse homem se aproximava e dizia: não, sou eu mesmo. E eles diziam: o que aconteceu? Um homem chamado Jesus cuspiu no chão, fez lodo, passou no meu olho, disse que eu fosse ao tanque de Siloé e me lavar, e que depois que eu me lavasse eu veria. Eu fui, me lavei e vi. E as pessoas ficaram assustadas, sem saber o que estava acontecendo, né? Maravilhadas, mas ao mesmo tempo sem saber o que estava acontecendo, e resolveram consultar os líderes religiosos daquele lugar. Foram até um lugar onde se encontravam os fariseus.
Quando chegaram diante daqueles homens que iriam avaliar se aquela situação era ou não verdade, a Bíblia diz que os fariseus perguntaram ao cego o que foi que aconteceu. Ele disse: o homem chamado Jesus cuspiu no chão, fez lodo, mandou que eu me lavasse, eu me lavei, fui e passei a ver. E eles disseram: como? Se isso aconteceu no sábado, ninguém pode fazer qualquer atividade no sábado, com certeza esse homem não é de Deus, porque ele fazia uma cura no sábado. E esse homem é um pecador. E ele disse: se é pecador eu não sei, mas que ele mandou que eu me lavasse e eu fui curado. E aqueles homens perguntaram, os fariseus perguntaram: o que é que você acha dele? E o homem outrora cego disse: para mim, ele é um profeta. Mas descontentes ainda com o que estava acontecendo, a Bíblia diz que os fariseus mandaram que chamasse a família daquele homem que dizia ser cego e que foi curado. Quando a família chegou, quando os pais chegaram, eles perguntaram: vocês conhecem esse rapaz? Ele é mesmo filho de vocês? Ele nasceu cego? O que aconteceu com eles? Os pais não sabiam do feito, eles não tinham presenciado o que havia acontecido, mas eles disseram: olha, que é meu filho, com certeza o é, que ele nasceu cego. Verdade, nasceu realmente cego. Agora o que aconteceu com ele, pergunte a ele, porque ele é quem sabe explicar. A Bíblia diz que eles explicaram, deram essa resposta com medo, porque os fariseus já haviam dito que alguém que confessasse a Jesus, as pessoas que confessassem a Jesus e eles tomassem conhecimento, eles iam expulsar as pessoas da sinagoga. E os pais, com medo, jogaram o problema para o filho. Ele tem idade, vocês podem perguntar a eles mesmos. Os fariseus mandaram chamar de volta o homem que outrora era cego e disseram: olha, dê glória a Deus, feliz é você, porque esse homem é pecador e ele não poderia fazer milagre, e quem fez o milagre foi Deus. E ele respondeu: olha, se é pecador eu não sei, eu só sei que ele foi usado por Deus para me curar. E eles disseram: mas o que aconteceu? O cego disse: mas eu já expliquei a vocês. Por que vocês querem saber de novo? Eu expliquei e vocês não creram. Será que vocês agora, na minha explicação, vão se tornar discípulos dele? Aqueles líderes religiosos se enfureceram e disseram: discípulo dele seja você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos, temos clareza que Deus falou com Moisés, mas esse homem nós nem sabemos de onde ele é. E o cego respondeu, o ex-cego respondeu: interessante, vocês não sabem de onde ele é, mas é sabido que aquelas pessoas que se voltam contra Deus, que se voltam para Deus e que buscam o Senhor, Deus atende os seus pedidos. Esse homem orou e eu fui curado. E agora vocês dizem que não sabem de onde ele é. Quando o ex-cego deu essa resposta, os líderes se enfureceram e expulsaram a ele e mandaram ele embora do lugar sem dar maiores explicações. A Bíblia diz que aquele homem saiu caminhando e quando ele chegou em um determinado momento, em um determinado lugar, o Senhor se encontrou com ele. Jesus se apresentou a ele outra vez e disse: crês tu no Filho de Deus? Ele não tinha visto a Jesus. Quando o Senhor teve contato com ele, ele estava ainda cego. Mas ele disse assim: Senhor, mostra-me para que eu creia no Filho de Deus. E Jesus disse: sou eu mesmo que falo contigo. Ele se ajoelhou e adorou. E o Senhor disse: eu vim para juízo. Eu vim para que os cegos vejam e para aqueles que acreditam que veem, fiquem cegos. E os fariseus que estavam próximos a Jesus disseram: Senhor, o Senhor está dizendo então que nós somos cegos? Jesus disse: se vocês fossem cegos não teriam pecado, porque vocês me reconheceriam e eu lhes perdoaria. Mas como vocês dizem que veem, que não tem necessidade de mim, vocês sim continuam cegos. Quando a gente analisa esse texto, queridos, a gente vê uma série de, digamos, culpa. As pessoas lançando culpa uns nos outros, dizendo que aquele homem não foi curado por Jesus, que Jesus não é de Deus. Outros dizendo que quem pecou foi ele ou foram os pais dele.
A gente está, nesse texto, vê que a culpa permeia todo esse ambiente. Isso nos faz lembrar do momento atual. O momento que nós vivemos é muito emblemático, é muito delicado, porque existe um sentimento de culpa que paira em toda a sociedade. Nós estamos vivendo a dor, a pressão, o mal que é o coronavírus, e nesse momento as pessoas estão buscando respostas para saber quem foi o culpado. Alguns têm dito que a culpa é dos chineses. Alguns países, inclusive, já disseram que vão cobrar dos chineses a devida compensação monetária pelo esse vazamento. Alguns dizem até que esse vírus é produzido por um laboratório, ele foi produzido justamente para matar pessoas. Alguns têm até promovido um certo ódio contra os chineses. As pessoas não sabem muito diferenciar o que é um governo autoritário, o que é um governo de dureza, ou diferenciar do que são as pessoas. Muitos estão promovendo o ódio contra os chineses. Há aquelas pessoas que estão culpando a OMS, a Organização Mundial de Saúde, dizendo que a Organização Mundial de Saúde demorou a alertar o mundo todo, que a Organização Mundial de Saúde tem emitido notas erradas, né, a todo momento, tem feito declarações impróprias e que contribuem para a problemática. Alguns dizem que a culpa é dos governantes, que agiram mal, que demoraram, ou que se anteciparam, fizeram, o isolamento muito cedo. Hoje já existe essa discussão que o isolamento aconteceu muito cedo. Culpa muitos que estão metendo a mão no dinheiro, prefeitos, governadores, políticos de uma forma geral. Já existem informações de que eles estão metendo a mão no dinheiro, né? Alguns culpam a esquerda, a oposição, que está fazendo muito alarde, querendo que o circo pegue fogo, querendo mesmo que as pessoas morram para ela voltar ao poder. Há quem culpe as pessoas que não se isolam, as pessoas que não acreditam no isolamento ou que não dão importância e eles não praticam isolamento social. Há quem culpe aqueles que defendem ou defenderam que não deve haver isolamento e chegam até a declarar: fulano de tal que defendia que não houvesse isolamento morreu. As pessoas chegam a colocar nas redes sociais como se isso fosse um prêmio. O que eu quero dizer, queridos, queridas, é que a nossa sociedade está buscando a culpa dos males, está a todo momento julgando para o outro, legando para o outro a culpa de todos os males. Mas o que a gente percebe é que a vontade de Deus não é essa. A vontade de Deus é que os cristãos comecem a tomar cuidado e comecem a parar de julgar os outros. Precisamos deixar de culpar os outros. Se nós formos analisar bem o momento histórico, aquilo que nós temos percebido, a dor, a tristeza, a situação de caos que vivemos, a gente percebe que a vontade de Deus é que o cristão comece a cuidar da sua vida. Que o cristão comece a analisar, a refletir sobre como ele tem vivido, como as relações sociais têm se estabelecido, como nós temos convivido com as pessoas, como nós temos sido individualistas, como nós temos sido belicosos, pessoas iracundas, que com tudo tem raiva, com tudo a gente diz que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, que tem que culpar, que tem que punir. Se a gente analisar a vontade de Deus, é que a gente olhe para nós mesmos. Como é que eu tenho me posicionado diante, por exemplo, da minha saúde? Eu tenho cuidado da minha saúde? Eu tenho cuidado do meio ambiente? Tenho cuidado daquilo que Deus me deu? Eu tenho cuidado do outro? Eu tenho sido humano
ou eu tenho sido individualista, eu tenho sido materialista, só vendo os valores, né, comerciais e capitalista, ou eu tenho sido alguém que me volto para as pessoas. O que Deus tem chamado as pessoas é para olhar para dentro de si. Deus tem cobrado uma preocupação com a espiritualidade, com o seu relacionamento com Deus, com o seu contato com Deus, é a sua devoção diária, é a sua busca, é você entender a missão de Deus para a sua vida, você compreender o que é que Deus quer que você faça. Afinal de contas, você foi curado da sua cegueira espiritual. Ou Deus não abriu os seus olhos espirituais para que você veja? É preciso que acordemos para essas coisas e ponhamos fim à cegueira espiritual que se estabelece em nossa vida. A gente percebe que na história narrada, as pessoas, nem mesmo as evidências de que Jesus era o Cristo, era o Filho de Deus, as pessoas atentavam para elas. E você? Está esperando evidências? Está esperando milagres? Você está esperando o quê para crer no Senhor, para entregar a sua vida ao Senhor, para ter uma vida renovada, para buscar ao Senhor, para deixar o ódio, para deixar o trauma, para deixar a aflição, para deixar as coisas da sua vida e se voltar para o Senhor? O que Deus tem buscado de nós, queridos e queridas, é uma atitude de fé. Deus tem esperado de nós é que tomemos atitude de fé, que paremos de buscar a culpa nos outros e percebamos ao nosso redor. Percebamos que há pessoas cegas em nosso meio e que precisam de Deus como aquele cego precisou. Ele teve os olhos abertos, mas ele não foi ainda orientado para aquilo que Deus queria, e ele estava titubeando, procurando, mesmo sendo uma novidade para ele a visão do mundo, ele não sabia muito o que ver. Foi por isso que o Senhor se reapresentou a ele, para que ele pudesse ter uma orientação daquilo que deveria crer. Muitos de nós, vivemos titubeando. Não abraçamos a fé. Mas uma coisa que é muito interessante perceber na história é que os fariseus, que se achavam conhecedores da lei, conhecedores de Deus, eles estavam a todo momento dizendo àquelas pessoas aquele homem que ele não deveria acreditar em Cristo, porque Cristo era um pecador. Mas aquele homem tinha uma convicção. Apesar da sua simplicidade, apesar dele não ter muita instrução, ele foi capaz de dizer: interessante, vocês não sabem de onde ele é. Vocês estão dizendo que ele é pecador, mas a gente sabe que Deus não ouve pecadores. Deus só ouve aqueles que se voltam para ele, que o busca. E se esse homem fez uma maravilha dessa, como vocês podem dizer que Deus não é com ele? Aquele homem, na sua simplicidade, mesmo sem ter uma orientação correta, ele já sabia que Deus havia dado uma nova oportunidade. Ele já sabia e ensinou aqueles que se achavam doutores a verdadeira fé, a verdadeira crença. O Senhor tem buscado de nós uma nova identificação. Há muitas pessoas que estão o tempo todo culpando, reclamando e até dizendo por que a igreja não volta. Por que a igreja não se congrega? Por que esses líderes têm tido medo se Deus opera, se Deus cura, se Deus faz isso, se Deus faz aquilo? Porque o momento não é para isso. Porque o que Deus tem falado é para que nós nos guardemos. Eu me lembro que há poucos meses, um ou 2 meses, eu lia sobre o coronavírus na Coreia do Sul, e eles tiveram lá uma ação, o país teve uma ação muito forte sobre o coronavírus, na defesa da população, e houve um momento que havia um foco de coronavírus e eles não sabiam de onde era. Até que fizeram investigação e detectaram que o foco vinha de uma determinada comunidade religiosa que estava se reunindo. Eles tiveram
Lá na Coreia do Sul, é só você pesquisar, é só você botar no Google. Eles tiveram que parar, que barrar as celebrações, a forma de culto. Eles a reportagem que eu li não dizia qual era o tipo de religião, mas eles tiveram que barrar as celebrações e os cultos para que o mal diminuísse. Há pessoas reclamando, dizendo por que as igrejas não se reúnem. Você não tem ao Senhor? Você não tem os olhos abertos? Será que você não percebeu que Deus está querendo de você, requerendo de você? Que todo o tempo que você passou no banco da igreja, Deus quer que você agora utilize para levar a palavra ao Senhor, às pessoas. Que Deus quer utilize para que você cuide da sua vida, cuide das pessoas da sua família, cuide das pessoas da sua vizinhança, dos seus amigos, daqueles que você pode ligar, daqueles que você tem algum contato, que você tem alguma influência. Para quantas pessoas você ligou nesse momento? Existe um pânico geral. Há pessoas que estão em depressão, há pessoas que estão em pânico, as pessoas que estão passando mal. A quantos você ligou para perguntar como você está? É esse o papel da igreja. É isso que a igreja deve falar. Jesus te ama. O Senhor vai lhe dar força. O Senhor há de lhe fazer superar. O Senhor lhe conforte nesse momento difícil em que seu ente querido está doente, em que seu ente querido está hospitalizado, que o Senhor proteja. É hora de orarmos pelas pessoas e não ficarmos numa posição de reclamação ou de culpar as pessoas dos males. É preciso tomar uma posição como aqui tomou os apóstolos, como está lá em Atos capítulo 5, a partir do versículo 41. A Bíblia diz que eles foram surrados, que eles foram espancados porque falaram o nome de Jesus. E eles saíram daquele lugar, depois de serem soltos, eles saíram daquele lugar felizes, contentes de poder sofrer pelo nome de Cristo. Eu me lembro de uma oração em que os apóstolos fizeram, em que eles diziam: Senhor, o que te peço é que nos dê força, coragem para pregar o Evangelho. Eles estavam sendo perseguidos, mas não importava. Eles não pediram ao Senhor para serem livrados do mal, livrados daquela tribulação. Eles pediram ao Senhor poder, autoridade, força, coragem, para mesmo diante da situação, falar do amor de Deus. E porque eu e você tem tomado uma postura diferente, porque nós não aprendemos tudo aquilo que nós vimos, é preciso tirar as vendas, abrir os olhos, compreender que o Senhor nos curou da nossa cegueira espiritual, que o Senhor tem cuidado de nós. Eu acho fantástico nesse texto, é que esse homem primeiro foi curado pelo Senhor, ele voltou a ver. E depois que ele passou por todo aquele processo, aquele inquérito, aquele interrogatório entre os fariseus, a Bíblia diz que ele foi expulso. Com certeza eles não sabiam o que fazer a partir dali. Ser expulso do lugar das pessoas que detinham na visão daquele mundo a espiritualidade. Ser expulso pelos seus líderes espirituais. Mas ele não foi expulso por Deus. E por isso é que Jesus se reapresenta a ele. O Senhor vem de novo ao encontro daquele homem para orientá-lo. Nesse momento de dor, você não está desorientado. Você tem recebido a orientação de Deus. Deus tem usado homens e mulheres para você. Tem usado o seu pastor, a sua pastora, tem usado pessoas, irmãos e irmãs, tem usado pessoas para lhe falar do amor de Deus, dizer: tenha calma. Essa tempestade passa. O Senhor é conosco. O Senhor quer que a gente vá por aqui, ou por acolá. Deus sempre nos protege do mal. Ele nunca nos abandona. Ele sempre está pondo a sua mão sobre nós. Depois que ele coloca a sua mão, ele diz: prossiga, avance, caminhe. Eu lembro de Josué 9, que diz: não te mandei eu, não pasme, nem te espantes, não fique parado atemorizado, pois eu sou o Senhor teu Deus, que estou contigo, onde quer que andares.
que andares. Que Deus nos abençoe e nos guarde, para que abandonemos esse sentimento de ódio, de culpa, de julgar as pessoas, que olhemos para dentro de nós e que vejamos que o Senhor tem cuidado de nós. E que, acima de tudo, tomemos uma posição de levar o Evangelho àqueles que não têm, de levar paz àqueles que estiverem em conflito, atemorizados, assustados, de levar uma oração àqueles que precisam de oração, de abençoar aqueles que precisam de bênção, de falar do amor de Deus àqueles que estão desanimados, e compartilhar aquilo que Deus quer na nossa vida. A atitude da igreja precisa e deve ser diferente. Uma atitude de avançar, de levar o Evangelho para aqueles que estão famintos, sedentos da salvação do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê força, que lembre que o Senhor nos cura, que o Senhor cuida, que o Senhor orienta, que o Senhor nos guia e que depois nos levará para o céu. Deus abençoe a cada um de nós. Amém.